pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, Márcia Koch. Esses são os Geeks que Curam, com o estudo do livro Pensamento e Vida, Chico Xavier, por Emmanuel. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, o trabalho. Mas não é aquele trabalho que você vê todo santo dia, não é aquele que você tem horário para entrar, horário para sair, é aquele que te chama ao caminho, à verdade e à vida. É o trabalho que te traz inteligência, sabedoria e crescimento espiritual. Vamos falar um pouco mais, entender o que Emmanuel e Chico nos traz, mas antes, vamos rodar a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, espero que a semana comece maravilhosamente bem. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2022, excepcionalmente, nosso encontro não é ao vivo, sim, uma gravação, pois neste momento eu estarei numa outra atividade e por isso eu não posso deixar este compromisso, este trabalho, sem a devida atenção. E por isso mesmo nós vamos falar muito disso. Eu espero que vocês deleitem-se com todo esse conhecimento de Chico, Emmanuel, e também coloquem aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, o que pode ser melhorado, de que forma você gostaria de ver realmente e saber como seriam os nossos encontros. Gostou desse formato? Gravado, onde você pode ver a hora que você quiser, ou prefere, ao vivo, estar em egrégora comigo todos os domingos? Eu sempre gosto do ao vivo, mas confesso que às vezes o vídeo gravado ajuda muito. Vamos começar? Então, vamos nesse momento, nos ligando às nossas egrégoras, a egrégora que nos acolhe, a egrégora que nos traz a orientação, o entendimento e o esclarecimento, que tenhamos ouvidos de ouvir para trazer as melhores palavras no dia de hoje. Que assim seja, assim é, com a graça de Deus. Bora lá, pessoal? Então, vamos lá. Capítulo 7, trabalho. Já pus aqui na minha frente, trabalho, capítulo 7. Ele já começa trazendo as boas reflexões e fala assim: se nós propomos retratar, se nos propomos a retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Aqui tem os dois caminhos, o trabalho material e o trabalho espiritual. Quando ele fala que a vontade abrace espontaneamente esse trabalho que nos traz o alimento de cada dia, nós temos o alimento material, o pão nosso de cada dia, todos os dias em nossa mesa. Então, o trabalho é necessário. É tão bom trabalhar. Ai, Márcia, mas às vezes a gente vai trabalhar por um salário mínimo, não dá para fazer nada, você tem que ficar não sei quantas horas, às vezes a pessoa te explora. Fique por um tempo. Procure outro, porque você tem capacidade. Ah, eu ainda não estudei tudo, não tive oportunidades, um monte de coisa. Estudar não é só frequentar um lugar de 4 paredes, salas. Isso aqui e tudo que está do outro lado também é estudar. Estudar é o que temos aqui nessa plataforma. Estudar é ouvir um podcast que, enquanto você faz uma outra atividade, seja lavando o carro, seja uma caminhada, seja lá fazendo uma atividade da casa, você está trabalhando fisicamente, mas você está se desenvolvendo mentalmente, espiritualmente, onde você pode, por vontade, por esforço, melhorar o seu ganho material. Mas e o ganho espiritual? Que trabalho é esse? A gente vai entender aqui no que Chico e Emmanuel nos traz. Mas lembrem-se que nós somos convidados a exercer um trabalho através do que se diz trabalho de caridade. Aí as pessoas acham que você tem que fazer milhões de coisas. Não é assim, a gente chega lá no final e explico melhor. Mas a espiritualidade superior, planos mais elevados, não existe uma obrigatoriedade. Os nossos irmãos que têm uma evolução muito maior, eles ficam honrados de serem chamados
para uma grande tarefa. Como essa que o Cristo fez agora na nossa transição planetária, ele tem capacidade suficiente de tocar todo o planeta, mais os demais planetas que ele toca, e simplesmente fazer com que a humanidade toda passe pelo processo de transição planetária. Mas ele deu a oportunidade de grandes egrégoras de luz, de grandes irmãos estarem conosco, nos auxiliando, porque para isso é um trabalho e um grande aprendizado para eles que estão no processo de evolução tanto quanto a gente. A gente só chegou um pouco depois. Eles só chegaram muito tempo antes. E está tudo bem. E cada um no seu momento. Mas eu sempre digo, mostrar. Jesus está aqui e nós estamos aqui. Ou a espiritualidade superior. No nossa jornada de trabalho, nós vamos chegar aqui. Só que Jesus vai estar lá na frente. E como toda a espiritualidade. E a gente vai chegar lá na frente. Só que para isso, precisamos fazer a nossa parte. Então, viu que um único parágrafo já trouxe bastante informação. E vamos lá, quando ele diz o restante? Olha lá, no pretérito, no passado, apreciávamos por atitude servil de quantos caíssem sobre a ferrete da injúria. Então, a gente ficava feliz quando as pessoas se lascavam todinha, né? A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Oh, glória! Oh, meu Deus do céu! Se as pessoas soubessem o quanto a perda de tempo de não fazer nada. A gente precisa do ócio criativo, sim, por isso que a gente dorme. Mas que o outro faça, explorar o outro, quanto tempo perderam. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. A lei do trabalho é roteiro para a justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Sem ela, você não tem criatividade. Sem a lei do trabalho, sem você dormir, acordar e falar no dia seguinte, eureka! Tive uma baita de uma ideia. Ainda a gente é vaidoso e fala, eu tive uma baita de uma ideia. Que nada! Você, em desdobramento, foi estudar e o seu mentor ou alguém te deu a oportunidade de falar, é assim, é assado, é desse jeito, é esse caminho, e você vai lá e faz o negócio. Então, agradece pela oportunidade que nós temos de realizar. E aí ele continua dizendo assim, fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho onde o carro da evolução marcha inflexível. O carro da evolução é inflexível. Nós que temos que ser flexíveis, deixando a retaguarda quantos se amolam à ilusão da preguiça. Quantos se amolam à ilusão da preguiça? E preguiça de todos os tipos. No livro Nosso Lar, e quem quiser assista o filme, tem uma cena que retrata muito bem isso, tem uma moradora lá de Nosso Lar, que ela já está lá há um bom tempo, e ela está falando com um dos mentores ali, se não me engano é o Clarencio. E aí o que acontece, né? André Luiz chega porque ele fala, eu sou médico. Ele era médico na Terra. A medicina espiritual é muito diferente, galera. E aí o que acontece? Ele fala, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ficar varrendo o chão? Oh, que trabalho maravilhoso varrer o chão na espiritualidade, amiga, né? E aí ele senta lá no banquinho, ele escuta o diálogo, onde começa, né, o mentor dizendo, minha irmã, você já está aqui há tanto tempo, está na hora de você reencarnar, voltar. Mas eu vou ter que trabalhar lá? Não, na minha última encarnação eu estava aqui na inércia dourada, não foi com essas palavras, mas é praticamente isso. Estava lá na comodidade e sabia que nesta encarnação, com certeza a lei de ação e reação faria com que ela talvez invertesse o papel, não como uma escrava, não como um trabalhador, mas talvez num trabalho onde ela não tivesse tantas oportunidades, talvez tivesse ou tem chefes ruins. E aí aquela situação, né? Teve um diálogo profundo onde o mentor dizia, todo trabalho é digno, todo trabalho é aprendizado, todo trabalho é maravilhoso, por isso nós não devemos desperdiçar oportunidades. Quando nós falamos assim, eu ganho a mesadinha do meu pai,
Eu ganho a mesadinha do meu pai, está tudo muito bem. Eu ganhava a mesada do meu pai quando eu era jovem. Eu ganhava a mesadinha, mas com 14 anos eu falei, eu quero trabalhar. E naquela época a gente não tinha essa de, criança. Eu falava, eu quero trabalhar. Comecei a trabalhar com 14 para 15 anos. E eu falava assim, eu quero ajudar a minha família. Ajudar a pagar uma conta de luz, uma conta de água. E assim as coisas vão. E é aí que a gente valoriza cada suor escorrido, cada centavo que está na nossa mão. É aí que a gente valoriza a água do chuveiro, que às vezes a gente fala, meu Deus, porque a gente paga a conta e fala, gente, como a gente gasta. A luz começa a falar, não, realmente. E nessas mudanças, a gente entende também uma coisa: a minha atitude vai ajudar a atitude alheia. Mas, Márcia, as outras pessoas não têm consciência, a pessoa gasta água, gasta luz, faz um monte de coisa. E aí? No momento certo, estamos em transição. Todos nós chegaremos lá. E aqueles que estão na preguiça, a duras penas vão entender que a vida cobra. E cobra com juros, correção monetária. Seguindo, o usuário não padece apenas da infelicidade de se desculpa. O usuário não padece apenas da infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente ao infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que lhe estoliarão as mais nobres faculdades do espírito. Você vai ter tirado de você, adormecido, as mais nobres faculdades. Não vale, contudo, agir por agir. Finalizando essa página, ele dá uma pancada aqui. Não vale, contudo, agir por agir. O que significa isso? Significa exatamente que a gente, às vezes, tem algumas pessoas que começam a frequentar uma crença, uma filosofia, uma religião, algum lugar onde ouve algumas pessoas falando, olha, faço bem sem olhar a quem, começa a entender que existe essa lei de ação e reação, desperta a consciência de várias formas, aí fala assim, eu vou ajudar. E como também tem lá no livro Nosso Lar, que ele diz o seguinte, né? As pessoas não ganham salário na espiritualidade, tem o famoso bônus horas. Que bônus horas são esses? Eles são feitos, creditados de várias maneiras, e que seria uma forma de, eu vou falar de pagamento, mas não seria essa a palavra, pelas nossas tarefas em servir também. É uma forma de gratificar. Só que aí tem pessoas, infelizmente, que fazem simplesmente por fazer. Eu vou ajudar ali, mas não faz do coração. Eu vou dar essa roupa, mas que dó dar essa roupa, eu gosto tanto, mas tem que dar, tem que liberar o guarda-roupa, tem que tirar as coisas do meio. Nossa, gente, eu compro essa cesta básica, mas a pessoa vai simplesmente fazer mau uso dela. E eu, às vezes, também penso assim, que a pessoa, às vezes, está pedindo, usando as crianças que estão ali. Eu tenho duas alternativas. Ou simplesmente não dar para não julgar, ou dar para uma instituição que vai realmente levar para aquelas pessoas que precisam e têm fome. Consciência. Agora, simplesmente fazer, porque eu falo, eu vou ganhar um lugarzinho melhor lá no céu, vai ver a parábola do mal rico, não, a parábola de Lázaro, quando o rico desencarna e vai para os abismos e Lázaro está ao lado de Abraão. E ele continua dizendo o seguinte: as regiões infernais vibram repletas de movimento. Que regiões são essas? Não pensa que é só do lado espiritual. Tem muita região infernal dentro da gente mesmo. Então vamos lá. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho, obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenharmos ao prazer de servir. É o que a espiritualidade superior faz. Ela fica feliz, grata de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico.
A gente não vai entrar em detalhes, porque senão isso daqui vira uma outra situação. Mas a gente sabe que tem muita gente que está dormindo na rede, só vai pegar o dinheirinho lá no determinado dia do mês e achando que os trouxas estão trabalhando para mim e eu estou aqui só recebendo de boa, faço um biquinho ali e outro aqui. A vida muda. A vida nada mais é que uma colher que simplesmente, quando ela está cheia, ela faz assim, ó, ela vira. Isso é a vida. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe asseguram a euforia orgânica. Sem carboidrato e sem proteína, o corpo físico não aguenta. Mas, Márcia, a gente não deveria ser mais vegetariano, tem a questão dos animais, um monte de coisa. Sim, quanta proteína orgânica vegetal que existe por aí. Ninguém está falando aqui de proteína animal. Nós precisamos de proteína. Então, e também aqui ele fala do carboidrato. Mas o carboidrato sem o famoso glúten. Ô, danadinho, que deixa todo mundo fofinho, né? Então, o que, que acontece? Ele fala que nos é dado tudo que é necessário: o ar, o sol, a água, a chuva. Mas se você quiser um abrigo, você precisa ir para baixo de uma árvore, para algum lugar se abrigar. Ou você precisa fazer como lá atrás, nos primórdios, eles começaram a ir para as cavernas, foram se abrigar. Conforme a humanidade evoluiu, começaram-se a fazer as casinhas. E até hoje se fazem vários tipos. Antigamente era uma do lado da outra, hoje em dia é uma em cima da outra. Então, muda-se muito as casas, muda-se muito as coisas. E aí, o que ele vai falar também aqui? Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a aventura do serviço voluntário, ao semelhante todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas de troca vulgar. No mundo material, é uma troca vulgar, como ele faz aqui. Nós vendemos o nosso tempo, o nosso conhecimento para produtos, serviços, para trabalhos braçais, um monte de coisa. Mas ele fala aqui, o trabalho-ação transforma o ambiente. Que trabalho-ação é esse? Sabe quando existe as situações emergenciais? Vamos falar aqui do Brasil. Teve uma enchente numa determinada região, teve um acidente, um desmoronamento, tudo. Além dos homens socorristas que vão fazer o trabalho, vão os voluntários. Isso é trabalho-ação. Ele vai voluntariamente ajudar, voluntariamente levar água, voluntariamente fazer alguma coisa. Eu não posso chegar perto porque lá os bombeiros, as pessoas que estão tomando conta daquela situação que deu ruim ali, eles falam que a gente não pode chegar perto. Mas eu estou lá com uma roupa limpa, eu estou lá fazendo alguma coisa. Isso é trabalho-ação. O trabalho, serviço, transforma o homem. Que trabalho-serviço é esse? É aquele onde eu estou em construção de mim mesma. E o serviço de cuidar do corpo físico, essa morada que o Pai nos deu, o serviço dentro da comunidade que eu estou inserida, o serviço material, e entender, principalmente, que mesmo que eu trabalhe numa empresa, com todas as obrigações ali, em termos de patrão empregado. Sou CLT, tenho o meu horário para cumprir, tudo, e o patrão tem a parte dele para fazer. Mas eu entendo que eu estou lá trabalhando para mim e não para o outro, passou a ser um trabalho-serviço e eu estou me transformando.
Quando eu falo assim, de novo eu tenho que ir para aquela empresa, e aí sai um monte de palavras de baixa vibração, onde a pessoa reclama, e quando você reclama, você clama 2 vezes. Ah, eu vou fazer aquele serviço enfadonho, um monte de coisa que não é bom. Às vezes você pode até trabalhar para si mesmo, mas você não está gostando daquela atividade que você faz, mas você vai meio por obrigação. Você não está fazendo transformação nenhuma dentro de você. E aí vira-se um peso, vira-se um tormento. E aí passa a ser aquela troca vulgar. Passa-se a ser uma coisa enfadonha. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entretanto em sintonia com a vida abundante. Quando eu vou por livre e espontânea vontade fazer algo, e fazer algo tem muito trabalho que você pode fazer voluntariamente, e crescer com esse trabalho voluntário, e conseguir verba para manter esse trabalho voluntário de outras formas. Eu vou citar aqui, e que eu adoro, e falo para vocês também, Nova Acrópole, professora Lúcia Helena Galvão, todos eles são voluntários, e tem a Nova Acrópole Brasil, e eles falam sobre filosofia. E eu sou fã da professora Lúcia Helena, porque ela fala, por exemplo, de espiritualidade, de religiões, sem falar especificamente de uma religião específica, de uma situação, e traz as coisas para o dia a dia. Aqui nós estamos falando de algo voltado para a doutrina espírita, porque sabemos que Chico sempre falava do espiritismo, e Emmanuel, como um mentor dele espiritual, trazia essas orientações. E quando ele está nos falando do trabalho, que ela entra em sintonia com vida abundante, a gente tem que lembrar que uma oração também é um trabalho. Sabe quando as pessoas se reúnem para uma live, um estudo, usar as ferramentas que nós temos aqui, que é a ferramenta do digital aqui, nós fazemos o uso da ferramenta mais para um determinado bem. Então, você pode se reunir em egrégora com outras pessoas, com famílias, para fazer uma oração. Mas, Márcia, através daqui, quanta gente faz isso? Ah, eu posso ir na igreja, X, Y, Z pode, mas você pode fazer um trabalho maravilhoso de doação de energia através da palavra, através de uma oração bem proferida, sentida. Não é aquelas repetições do que a gente está acostumado. É conversar com Deus e desejar que o outro receba o bem, coisas melhores. E para finalizar, ele nos diz o seguinte: nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para cismos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia que nos rodeia a espalhar-se por toda parte. Gravado ou ao vivo tem errinhos, sim, mas a gente sabe que isso daí não é uma questão de erros. E eu não vou editar, porque, sinceramente, não precisa de edição, porque senão ficaria muito artificial. E isso também é um trabalho que eu estou fazendo aqui. Esse tipo de trabalho, indiferente da quantidade de despertos, curiosos, de apreciadores do livro Pensamento e Vida, aqueles que comigo estão, que me conhecem, que seguem, eu agradeço, porque eu sei que vocês confiam no que eu trago, e me sinto honrada por isso.
E para mim não é quantidade, e sim qualidade. É óbvio que um dia, sabe-se lá, eu possa pensar de uma maneira diferente e querer alcançar outras tantas. Mas até lá, a gente caminha. E se eu conseguir trazer alguém para a claridade do despertar da consciência, que seja um, eu já estou feliz. Porque às vezes tem gente que tem milhões de seguidores para ficar falando da barriga, do jogo do tigrinho, para coisas que não levam as pessoas a lugar nenhum, e aí só mostra que existem centenas de milhares de desocupados, de pessoas que estão no ócio dourado, e como a gente sempre fala, quando você está semeando, você está sorrindo. Quando a colheita vem, porque ela vem, não importa se é nessa ou em outra encarnação, talvez nós estejamos, ou algumas pessoas estejam chorando. E aí nós temos que entender essa verdadeira lei de Deus, a verdadeira lei do amor, do trabalho e da justiça, a lei de ação e reação. A lei de ação e reação é exatamente isso, você colhe o que você plantou. Se você planta honestidade, você colhe honestidade e atrai pessoas honestas para o seu redor. Se você planta desonestidade, você atrai para você pessoas desonestas e vai colher a desonestidade de várias formas. Então, lembre-se que a nossa ação, ela interfere na reação de todos os demais. Por isso, o trabalho, ele é extremamente importante, não é só para pagar o boleto material. Temos o boleto espiritual também para pagar. Temos coisas para fazer e para realizar. Por isso, eu digo a vocês, façam bom uso do aprendizado, de todos que vocês têm. Façam bom uso dessa nova semana que está começando. Façam bom uso de todas as ferramentas que trazem, às vezes, um pequeno livro como este aqui, que eu gosto demais, Lições para o Alto Amor, Hermane Defu, pelo médium Vanderlei Oliveira, que nos traz mensagens maravilhosas. Então, abra todo dia e reflita com a mensagem que você tem. E lembre-se que nós devemos ser bons. Não somos trouxas, não somos idiotas e não somos bobinhos, onde pessoas acham que podem nos enganar. Porque Jesus não condena que nós nos defendemos. Ele só diz que não venha o escândalo pelo nosso olho, pela nossa boca, pela nossa mão. Ou seja, que eu não engane outras pessoas com as minhas palavras, que eu não engane outras pessoas pelo produto que eu vendo e não entrego, que eu não engane outras pessoas por coisas maravilhosas que estão ali, vídeos lindos, maravilhosos, editados e simplesmente vazios. Que eu faça o meu melhor. Por isso, eu desejo a vocês uma excelente semana, desejo para vocês tudo de melhor, que vocês abram os seus livros e que as mensagens que diariamente venham para vocês toquem o coração e tragam reflexões. No mais, eu desejo uma excelente semana e que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus, agradecemos a espiritualidade por mais essa oportunidade e peço que todas as águas sejam extremamente fluidificadas, trazendo alívio do corpo e da alma para você, para o seu familiar, para cada um de nós. Fiquem com Deus, beijo no coração, até mais. Tchau, pessoal.